De volta com vocês em mais uma aula dessa semana de cromoterapia estelar. Esse mini curso em pequenas aulas que vai te dar um embasamento para entender o que é isso, para poder tomar decisões sobre livros para ler, cursos para fazer. Isso que a gente chama de um workshop, de um seminário. Presta atenção, quando eu falo livros para ler, cursos para fazer, eu também sei algumas coisas, principalmente em lugares onde tem bastante desenvolvimento e ensina-se bastante sobre cromoterapia, florais, que mais incensos, aromas, cristais. Tem algumas coisas que eu digo assim que já até banalizaram. Antigamente isso era feito por terapeutas, hoje em dia a pessoa chega numa farmácia e já pede uma fórmula floral. Não é correto. Já sabe os cristais, cromoterapia, já nem estão ligando muito. Ocorre o seguinte, a coisa quando é feita profundamente, quando é feita com embasamento, te leva a outro patamar. Então, a ideia desta semana é te mostrar outro tipo de situação, que vai da tradicional até essa que eu chamo de estelar, onde você aprenderá coisas que eu sei que você não viu ainda. Não porque, eu não estou falando isso com nenhum tipo de arrogância, não, estou falando porque eu sei, porque não tem como. Então eu vou lhe contar uma história muito rápida e depois vamos para as imagens para eu continuar os ensinamentos dessas mini aulas. A história tem a ver com aquilo que eu falei na aula passada, na primeiro vídeo aula, de que um dia talvez eu contasse essa história. Eu resolvi contar, eu estava na dúvida de contar ou não. Mas vamos colocar entre 35 e 40 anos atrás, mais ou menos esse número de anos da minha vida, eu com uma amizade, mas uma amizade muito profunda, muito próxima, de uma mulher, não era minha namorada nem nada, muito pelo contrário, eu namorava, ela era muito amiga também da minha namorada, que a chamava de segunda mãe, para vocês terem uma ideia. E essa pessoa, essa mulher, ela estava passos à frente do meu tempo, do meu conhecimento, do nosso tempo. Ela usava umas roupas meio hindus, essa coisa de terapias holísticas, naturais, mas ela batia fácil de longe, muita gente craque do dia de hoje, 40 anos depois. Essa pessoa era minha amiga, não tinha muito contato nesses tipos de assuntos com ela, mas aos poucos comecei a ter, porque eu sempre me interessei também por esses assuntos, mas eu engatinhava em muita coisa. Ela tinha uns livros diferentes, sabe? O marido dela era casado, tocava violão, músicas assim do tipo que eu gosto, então eu visitava a casa dele e me interessava pelos livros, como vocês veem esse monte que eu tenho aqui atrás de mim, e um deles está aqui nessa estante, um que justifica essa história que eu estou te contando. E eu vi muitos livros e um especificamente, alguns me interessaram muito. Bom, passados 2, 3 anos, por isso que eu falei entre 35 e 40 anos tem essa história, passaram-se de 2 a 3 anos, e essa amiga, com uma doença forte, faleceu. E faleceu num leito de hospital, eu não sei, ou seja, eu sei agora, mas eu não sabia dessa história. Antes de falecer, ela chamou o marido e falou, estes livros eu quero que você dê para o Chico sou eu, Francisco Borrello. O marido nunca me contou essa história até certo momento. Passaram-se anos, ele conheceu outra pessoa, se casou com outra pessoa, anos, tá? Vamos colocar uns 10 anos. E num determinado dia, essa outra pessoa muito bacana também, essa outra mulher, ela soube da história, porque ele contou para ela, não contou para mim, dos livros da primeira esposa. E essa nova pessoa falou, por que você não dá os livros para o Chico? Ele demorou para tomar essa decisão, mas um dia ele encaixotou e trouxe. Em época de férias, eu estava com toda a minha família viajando, não estava na minha residência, tinha uma pessoa que nos ajudava em casa, a fazer limpeza e tudo mais, que conhecia esse amigo. A gente se encontrava muito, tanto na casa dele quanto na minha. E ele então, vendo a pessoa o conhecia, falou, olha, eu trouxe uma caixa para o Chico, são alguns livros velhos aí, a senhora pega e depois entrega para ele. Estava no começo da minha viagem de 1 mês. Essa nossa colaboradora colocou os livros num lugar que eu tenho na garagem, pronto para colocar coisas e guardar coisas, e colocou lá.
Voltei de viagem depois de uns 20 dias, encontrei e ela não me contou, esqueceu. E não contou. Um ano se passou inteirinho. Inteirinho. E as coisas na minha garagem são arrumadas de maneira assim, coisas que eu uso raramente, mas uso e que eu coloco lá. E a cada ano eu faço uma arrumação naquilo, dispenso algumas coisas ou não. Muito bem. Um ano passado, cheguei para minha esposa e falei, esposa, hoje eu estou lá na garagem, vou arrumar esse negócio todo aí. Fui para a garagem, cedo, normalmente até a hora do almoço eu termino isso. E essa hora do almoço foi passando que ela foi obrigada a vir me chamar. Quando ela entrou na garagem, grande, muita coisa no chão, muitos livros parados no chão, e eu com um livro especificamente olhando, eu estava estudando um livro, parei de arrumar fazia tempo. Esse livro é um livro que tem pelo menos uns 2 séculos, vocês não conseguem entender o que eu estou falando. Aquelas coisas que são manuscritas, com aquela capa dura, uma coisa maluca, gente. Com muitas figuras desenhadas artisticamente e mediunicamente, um livro que fala da cromoterapia estelar. É desse livro que eu tirei a parte que não é da cromoterapia tradicional e que intitulou essas mini aulas e que intitula inclusive o meu lançamento desse curso à distância que eu estou prestes a fazer do curso Cromoterapia Estelar. Mas muito da cromoterapia que eu vou trazer, pelo menos um embasamento para vocês aqui nessas aulas, vem desse livro, dessa maneira exata que eu contei para vocês. Aí então eu interpelei esse amigo e ele falou, puxa vida, Chico, achei que você já sabia. Eu falei, tá bom, amigo, mas primeiro que você trouxe os livros aqui depois de anos, muitos anos. E depois eu não estava aqui, você nunca me falou nada, a moça esqueceu. Um ano depois que ele me trouxe a caixa que eu encontrei, ou seja, era para acontecer desse jeito. Tive experiências fantásticas ao começar a estudar o livro e praticar as dinâmicas que ele propõe. E agora eu quis trazer isso para o mundo inteiro. Então você faz a conta que são pelo menos 30 anos depois. Eu precisei amadurecer isso tudo dentro de mim, porque isso tudo ocorreu quando eu tinha na faixa, vamos colocar, de 30 anos, e agora eu já passei dos 60, já tem um tempinho. Tá bom? Muito bem, vamos para as imagens. Esta imagem especificamente, eu lhe trouxe, é a imagem de um corpo humano, obviamente, e o que a gente chama do campo eletromagnético, muitos chamam isso de aura. Na aula, no primeiro vídeo, eu lhe trouxe o conceito do quarks, dizendo que toda energia é colorida. Portanto, esse campo de energias que cerca o ser humano, muita gente chama de aura, é colorido. Este especificamente é chamado de campo ou corpo astral, ou campo ou corpo emocional. Eu estou lhe falando nas entrelinhas que as suas emoções são coloridas também. Você pensa colorido, fala colorido, se emociona colorido. E os átomos comprovam isso, eu não estou lhe falando nada místico. É um conceito de quarks que já está sendo muito trabalhado em tecnologia de altíssimo padrão para trabalhar com curas e com outras situações. Eu vou lhe trazer agora uma outra imagem, todas escolhidas a dedo, tá? Eu quero trazer a imagem agora de número 21. Estou pulando muita coisa, porque aqui são as mini aulas. É o embasamento. Então você imagina que só aqui eu tenho mais de 300 movimentos de imagem, e que é o curso da cromoterapia. Veja que esta tela, isso é uma tela pintada à mão. Aqui embaixo está escrito um ativista social ecológico. E o que você está vendo aqui é uma pintura mediúnica que foi feita em comparação com o estudo de médicos que estudam a sua cabeça, psicoterapeutas, psiquiatras, mais de 30 anos para se desenvolver esse trabalho no começo do século XX. Nós estamos no século XXI. Então isso aqui tem quase 100 anos de quando eu estou fazendo esse vídeo, porque eu não sei quando é que você vai assistir. Pretendo que ele fique aí para o resto de sempre, vamos falar assim. Mas veja, esse ativista social ecológico, ele tem imagens de árvores, tem outras imagens na figura. Isso é o que nós chamamos de formas-pensamento, uma profusão de cores, porque a aura é colorida. Sabe por quê? Porque tudo é colorido, tudo é energia e todas as energias se manifestam em ondas e cores. É possível fazer uma análise das características mentais, emocionais de um ser humano e até físicas, baseado nessa aura.
Essa faixa verde que você vê aqui onde eu estou passando o mouse, estuda e define profissões de uma pessoa. Então, é possível você aprender muito sobre isso, caso isso lhe interessasse, ok? Mas olhando essa figura, que eu só coloquei aqui para você entender que todas as energias são coloridas, e tem pessoas que veem aura e dá para ver colorido, eu ensino isso num outro evento, num outro curso, não tem nada a ver com de cromoterapia. Muito bem, então eu quis lhe trazer essa imagem para que você pudesse entender o que eu estou falando. Aqui eu vou pular uma direto aqui. Pronto, o que eu quero lhe mostrar é esta aqui agora. Nesta outra imagem, que é ilustrativa, essa não foi feita mediunicamente, você vê os centros de energia que nós chamamos de chakras. Chakra quer dizer roda. É como se você tivesse, são verdadeiras bocas por onde entram energias e por onde você joga energia fora. Só para você comparar. E essas cores que estão aqui mostradas têm a ver também com as frequências de energia que os chakras preferem. Assim como pela tua boca, pelo teu nariz, tem energias que você prefere, o ar, os alimentos, os líquidos. Os chakras, eles não se alimentam de picanha, de alface, e nem respiram esse tipo de ar que você respira, que eu respiro. O que entra neles são energias que podem ser determinadas por frequências coloridas. Isso é muito interessante, porque ao aprender isso, se você tivesse uma doença na garganta, por exemplo, eu poderia colocar uma determinada cor aqui na garganta para fazer com que a sua garganta passasse a vibrar novamente na cor específica dela, que é o azul. E qualquer doença que você tivesse nessa região poderia estar fazendo com que esse chakra estivesse emanando e mostrando cores diferentes, a cor da doença. Eu já falei disso também para você. Então é uma aula de embasamento, mas veja, estou te dando bases para você nunca mais perder esse conceito. Vamos ver aqui, eu não tinha programado, mas aqui uma outra representação de chakras, aqui também. O chakra, ele tem uma ligação direta com as suas glândulas. Então, trabalhar bem seus chakras, você vai trabalhar bem seu sistema endócrino. Trabalhando bem seu sistema endócrino, você melhora desde suas defesas até os hormônios que você secreta, que você envia, para que todo o teu corpo funcione de maneira equilibrada, harmoniosa, para que a tua vida seja melhor, tua pele melhora, teu cabelo melhora, suas funções sexuais melhoram, sua criatividade melhora, tudo ligado ao teu sistema endócrino, que está ligado a um chakra, no qual eu posso enfiar energia. Neste caso, nessas aulas eu estou falando de energia de cor. Vamos lá para mais uma imagem antes de eu voltar para vocês. Eu programei aqui a imagem 67 do curso. Pronto, eu quero mostrar esta imagem aqui. Imagem 63. Vamos ver a próxima. Não, a próxima é o círculo, ótimo. Essa imagem aqui, falo da cor violeta. O que eu posso tratar com a cor violeta? Em primeiro lugar, você precisa entender que há várias maneiras de tratar. Cor você encontra nos alimentos, encontra em água, encontra em luz, encontra nos pensamentos, já que tudo é energia e toda energia é colorida, eu encontro cor em tudo. Mas não é tudo que eu posso usar para curar. Se eu usasse violeta em alimentos, em água, se eu preparar água pura, água filtrada para beber, que eu conseguisse carregá-la na frequência da cor violeta. Se eu tiver um bastão de cromoterapia, que eu pudesse jogar como se fosse uma lanterna, um bastão de laser, que eu pudesse projetar a luz violeta, eu trabalharia infecções, eu trabalharia, por exemplo, funções do sistema nervoso, eu poderia trabalhar problemas no ciático. Eu estou pulando para te colocar alguns. Todas as questões que terminam com a palavra IT. Então, suas doenças que terminam com IT. E o violeta faz parte de um tratamento específico para infecções que usa a cor verde e a cor azul também. Cada uma tem sua função, mas o violeta seria utilizado porque ele realimenta as células de defesa e com isso ele elimina os agentes invasores, ou seja,
O violeta é uma cor que trabalha o sistema imunológico. Eu estou aqui grifando com o meu mouse, olha. Realimenta as defesas porque ele trabalha o sistema imunológico. Imagine que você conseguisse aprender sobre todas as cores. Eu vou mostrar aqui embaixo. Ó, se você der uma passada aqui, ó, olha só. O curso eu falo de todas as cores no curso. Mas eu quero que você entenda o que é possível fazer. O que é possível entender quando eu te falo de um círculo cromático. Eu já lhe dei uma pequena ideia no primeiro dia, mas entenda que se eu trabalhar num AVC, um derrame, você aprende num curso sério, tá? Que você precisaria usar violeta e usar amarelo para tratar essa pessoa. Você aprenderia isso. Mas ao mesmo tempo você aprende que você não pode usar essas duas cores porque elas são opostas no círculo de cores que Isaac Newton estudou. E o que é oposto, um anula o outro. É aquela conta da matemática, mais 5 menos 5, mais 8 menos 8, dá 0. Se eu usar em alguém o amarelo e usar o violeta em seguida, uma anula a outra. Há um segredo numa terapia, que eu vou te entregar agora, vou falar. Se você colocar, você use primeiro a amarela, nas partes que a pessoa paralisou por causa do derrame. Aí você pode usar uns 3 a 5 minutos, num bastão de cromoterapia adequado que você aprende no curso. Depois você usa o verde, de 3 a 5 minutos, tudo na sequência. Aí você tira a lâmina verde, que através do sistema de luz, mais um cristal na ponta, projeta a luz verde, tira e coloca a lâmina violeta. Usa bastante na área da cabeça a cor violeta, amarelo na parte derramada, vamos falar desse jeito, verde na parte onde está paralisada e na cabeça, e violeta na cabeça. Se você fizer essa sequência, você já consegue fazer o tratamento. O derrame só precisa do violeta e do amarelo. Por que que usamos o verde? Isso não tem como te explicar agora. As pessoas que fizerem o curso Cromoterapia Estelar entenderão porque em vários tipos de tratamento, eu te dei um, precisaria usar uma cor no meio. Nesse caso é a cor verde que eu uso. Eu vou voltar com vocês agora, deixando vocês nessa imagem aqui, que foi a imagem 64. Volto com vocês. O conceito que eu lhe dei agora, pessoal, nessa imagem 64, é um conceito usado com luzes. A gente não usa com alimentos e não consegue utilizá-lo com pensamentos, nem com água. A gente usa com luzes, na forma de bastão. Mas ele é um conceito que fala das cores opostas. No eletromagnetismo, quando você encosta dois ímãs, você encosta o negativo com o positivo para eles se atraírem, não é assim? Eles se atraem e entram no equilíbrio. Porque as energias se atraem por semelhança, mas por polos opostos. Assim ocorre com rápidos e lentos, com organizados e desorganizados, dominadores e prestativos. Por que essas pessoas se atraem automaticamente? Primeiro porque é automático essa coisa das energias opostas se atraírem por semelhança. E segundo, porque elas precisam se equilibrar. O extremo do rápido se atrai com o extremo do lento e se encontram no meio, que é o zero. Só que com cores, quando eu faço isso, quando eu ponho duas cores opostas, zero significa uma anulou a outra. Eu não fiz o tratamento, porque cada cor trata uma coisa. No caso do derrame, o violeta vai tratar uma coisa, o amarelo vai tratar outra. Quando eu as anulo, não tratei nada. O verde entra para poder possibilitar isso. Tem razões técnicas para ele ter entrado, que eu espero um dia você poder aprender comigo. Esse foi o conceito que eu te deixei nesta aula, e eu vou continuar com conceitos ótimos e surpresas maravilhosas. Eu, Francisco Borrello, dando aqui conceitos básicos e para embasamento de cromoterapia, da tradicional até a estelar. Nome do evento que eu vou lançar mundialmente daqui a alguns dias aí. Mas e que eu estou com você exclusivamente, está tendo antes que todo mundo esses conceitos, claro, são só a base, mas você está tendo antes que todos, qualquer tipo de conceito disso. Não perca nossa próxima aula, já está marcado aí nos textos para você, dias, links, não percam, ok? Até lá.